Vamos lá então. Temos aí agora uma dúvida da Laís MMJ. É sobre sistema imune, não é não, Laís? Além dos linfócitos, existe outra célula importante de defesa que entra em ação no organismo? Ou é trabalho apenas deles? Boa dúvida, Laís. Existem várias células, né, Laís? Existem vários tipos de leucócitos. A minha dúvida aqui só é assim, Laís. Será que essa decoreba, ela é pertinente para o Enem? Entendeu? Estou perguntando para você. Porque no meu entendimento, não é importante. No meu entendimento, Laís, você tem que pensar assim. Cara, célula de defesa está defendendo o corpo contra os corpos estranhos, produzindo anticorpos específicos, conseguindo, então, combatê-los. Eu acho que o Enem não vai entrar nesse grau de especificidade. Mas, como eu estou aqui para ajudar e tirar as dúvidas, eu vou listar aqui algumas células, tá bom? Listar alguns tipos de leucócitos para todo mundo ficar tranquilo. Buenas! Os leucócitos, eles são divididos em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos, por sua vez, eles são divididos em eosinófilos ou acidófilos, em neutrófilos e basófilos. Tudo isso no sangue, tá? E os agranulócitos, por sua vez, são os monócitos e os linfócitos, que podem ser B, CD4 auxiliar ou helper, CD8 ou citotóxico e as famosas células de memória. Como é que cada uma delas trabalha, né? Primeira coisa, a diferença de granulócito e agranulócito é só para facilitar a identificação dessas células em microscopia. Em termos funcionais, não há nada assim muito claro. Ah, não, o granulócito é a célula que tem grânulos, a granulócito não tem. Na verdade, é que os grânulos aqui, eles ficam corados em microscopia, e os agranulócitos até tem grânulos, substâncias que são secretadas. Mas como eles não ficam corados, a gente os chama de agranulócitos. Mas isso é menor. Tá? Vamos falar então sobre a função de cada um deles. Os eosinófilos, eles são importantes no combate a verminoses. Tá com lombriguinha? Tá. Tá com oxiurose? Tá. Se você tá com vermezinho, quem vai te ajudar a combatê-los são os eosinófilos. E os eosinófilos muitas vezes também se aumentam, mostram-se aumentados quando você está combatendo um processo inflamatório. Eles freiam processos alérgicos, eles freiam processos inflamatórios. Mas, em termos gerais, pode guardar que eles combatem verminoses. Os neutrófilos, assim como os monócitos, eles são comilões. Eles são fagócitos. Eles fagocitam corpos estranhos. Então, a fagocitose de corpos estranhos é papel dos neutrófilos e é papel dos monócitos. Lelê? No caso dos basófilos, os basófilos são importantes para promover uma reação alérgica, para promover uma reação inflamatória. Por exemplo, eu, Adinha, tenho asma. De vez em quando eu uso ali, ó, uma bombinha especial que inibe a atividade dos meus mastócitos pulmonares. O que é mastócito? Depois que o basófilo sai do vaso sanguíneo, faz o movimento que a gente chama de diapedese, ele origina o mastócito, mas é a mesma célula, que produz duas substâncias importantes para a reação alérgica, para a reação inflamatória. Essas substâncias são a heparina e a histamina. Heparina, que é um anticoagulante,
e a histamina, que é um vasodilatador. E quando você dilata demais um vaso sanguíneo, você favorece a retenção de líquido naquele local. Legal, você favorece a diapedese, a saída das células de defesa, mas você também favorece a inflamação, você promove reações alérgicas. Por isso que muitos medicamentos que você toma para combater alergias, poliaramine, celestamine, celestone, eles são antihistamínicos, entendeu? Para promover a vasoconstrição e, consequentemente, favorecer que você combata aquele processo alérgico, aquele processo inflamatório. Vindo agora para os agranulócitos, porque a Laís perguntou só sobre o linfócito, né? Observa, tem o linfócito, Laís, mas tem várias outras células, né? E mesmo os linfócitos, eles podem ser B, CD4, CD8 ou de memória. Por exemplo, os linfócitos B, só eles são as células de defesa capazes de produzirem anticorpos. Eles geram os plasmócitos no TCPD, depois da diapedese, e linfócito B e plasmócito, só os dois produzem anticorpos contra corpos estranhos. Os CD4, ou helper, são as células alvo do vírus da AIDS, maluco. São as células alvo do HIV. E por que o HIV, né, quando você pega o HIV e depois de um certo tempo começa a manifestar um monte, né, de infecção oportunista, por que muitas vezes você morre de pneumonia, morre de alguma doençazinha chinfrim e não de AIDS propriamente dita? Porque o HIV destrói a célula que coordena todas as outras, que estimula a multiplicação das outras células quando você tem algum tipo de infecção. Então, quando você perde o linfócito CD4, o helper, o maioral, cara, você não estimula as outras células e qualquer gripezinha, pneumoniazinha pode acabar te matando. Então, o CD4, ele coordena a reação imune, beleza? O citotóxico, o killer, como o nome já diz, ele destrói células que têm algum tipo de alteração na membrana. Pode ser uma célula cancerosa, pode ser uma célula transplantada. Ele vai reconhecer ali o glicocálix, aquelas glicoproteínas estranhas, e vai acabar destruindo. Uma célula infectada por um vírus, tá? Então ele promove a destruição, por exemplo, de células transplantadas. Vou botar aqui rejeição a transplante, tá? Só para ser mais PEI. E os de memória, como o nome já fala, são as células que guardam a memória imunológica. Guardam a capacidade de produzir anticorpos específicos. Para que assim, quando você entra em contato pela segunda vez com o mesmo antígeno, você produza rapidamente aquele dado anticorpo, evitando assim que você pegue a mesma doença duas vezes. A gente chama isso de memória imunológica, e quem nos confere essa memória imunológica são as células de memória, que é um tipo especial de linfócito. Beleza, Laís? Espero que eu tenha te ajudado. Saindo da frente para o print, que eu sei que você gosta. E aí, Muren, vamos ver se tem mais dúvida agora, se a galera acordou.